Bom, vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais um Unicast, né, que é o podcast da Única Terapias. Hoje a gente está aqui com um tema bem bacana, né? Inclusive esse tema já foi uma minissérie do Netflix e a Vanessa vai apresentar agora para vocês os profissionais e o tema. Isso aí, e o tema é constelação familiar. E eu estou aqui com dois queridos. É a Cecília Farati, ela é terapeuta holística e facilitadora de constelação familiar, e o querido Antônio Barcelos, que ele também é psicanalista, constelador, facilitador, né, de constelação familiar e padre. Gente, sejam muito bem-vindos, muito feliz de ter vocês aqui, de bater esse papo, tenho certeza que vai ser muito legal, né? Muito obrigada pela oportunidade, está sendo muito bom estar aqui agora. Estar aqui estar com a Única é sempre um aprendizado, né? Em cada oportunidade que nós estamos aqui, né? Sempre a gente está aprendendo alguma coisa com a Única, né? Ai, com certeza, né? E a gente com vocês, é uma troca. Essa é uma troca. Eu não tenho nem o que falar, né? Eu sou filha da casa, né? Pois é, a Cecília, ela já está aqui com a gente, né? Há tanto tempo, há tantos anos, né? Ela se formou na Única, né? No curso de naturopatia, e ela hoje é a nossa professora. Ela dá aula lá de Reiki, agora também com a constelação familiar, cromoterapia, né? Então, assim, já há anos, né? Já faz um bom tempinho já tem bastante gente que passou pela gente lá nas formações, né, de terapeutas, formando os melhores terapeutas, né? Isso aí. Esse é o objetivo, né? Bom, então vamos falar, né, do que importa, a constelação familiar. É um tema tão legal, que está tão atual, né? Lá na Única a gente tem muita gente querendo atendimento, procurando curso, mas a gente também percebe que tem muitas pessoas que têm dúvidas, que às vezes ficam cheias de perguntas, na verdade. Então hoje a gente está aqui exatamente para isso, para a gente bater esse papo, ajudar aí a gente tirar as dúvidas das pessoas, inclusive as nossas, né? Exato, tenho muitas. O que são constelações familiares? Então, as constelações familiares, a gente pode dizer que é um novo caminho que a humanidade agora está preparada para seguir, né? Para dar um salto quântico, porque todos nós a gente vem de uma família e a gente herda os comportamentos tanto genéticos, né, físicos, cor de cabelo, cor de olhos, como também a gente herda os comportamentos emocionais de toda a história dessa família, né? Então, a convivência com os pais, né, o pai e a mãe, ou a não convivência com o pai e com a mãe, né, que todos nós temos essa origem, que gera esse tipo de problemas, de traumas, de sentimentos, que muitas vezes a gente não consegue resolver, não consegue entender, porque determinados padrões ficam se repetindo. Às vezes a gente tem até uma certa consciência, mas não consegue acessar. E a constelação familiar, ela faz esse tipo de abordagem, né? Através de uma dinâmica, a gente faz essa abordagem. Ela foi trazida para nós, né, a nossa consciência com o padre Bert Hellinger, né, com Bert Hellinger. O padre Antônio pode falar um pouquinho mais sobre o Bert Hellinger. A pessoa que trouxe também era um padre. Bert Isso. Hellinger era padre. Ele era missionário, né? Então ele começa o trabalho dele, é interessante que ele vai para o sul da África, ali na tribo dos Zulus, né? Isso. E ali ele começa trabalhando naquela tribo e ele vai pensar assim, porque ele já tinha uma bagagem, né? Para ser padre, a gente se forma em filosofia, teologia, e ele já tinha outros conhecimentos. Ele vai acoplar todo aquele conhecimento, aquela bagagem que ele possuía, e ali com aquela experiência naquela tribo Zulu, ele vai narrando como tipo um trabalho de um antropólogo mesmo, narrando ali, né, de um sociólogo, vendo aquela sociedade ali, como que era aquele sistema, né, por isso que é sistêmica, né? Então ali ele vai trabalhando com aquele grupo, e ali ele vai ter assim uma sabedoria de dar um salto, né, como a Cecília colocou, literalmente o salto quântico, né? E aí ele vai contribuir, ele vai criar ali inicialmente as ordens do amor, né? Isso. Então, pode falar. Exatamente. A gente trabalha na constelação muito o campo do sentir.
né? É a observação pura. E quando a gente está trabalhando a constelação, a gente está falando de 3 leis que elas atuam no nosso campo familiar, que é ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, da mesma forma que quando a gente infringe uma lei de trânsito, a gente está sujeito a ter problemas, Uma consequência. isso, uma penalidade, uma consequência, uma causa, nas ordens do amor também. Então, assim, quando a gente fala em ordem, cada um tem um lugar no sistema familiar. E muitos dos problemas começam a acontecer porque as pessoas estão ocupando posições no sistema familiar na ordem errada. Então, marido que está ocupando o lugar do pai, filho que está ocupando o lugar da mãe. Então, começa a ficar desordenado, como a própria palavra fala, né? Depois, o pertencimento. No pertencimento ele fala, todos têm direito de pertencer ao sistema. Então, ninguém deve ser excluído. Então, muitas vezes, pessoas que têm algum problema lá, sei lá, qualquer problema, a família tem uma tendência de excluir, de não falar mais dessa pessoa ou de colocar ela à parte. Então, sempre um membro do sistema tenta incluir esse membro novamente. E é onde às vezes acontecem, né, os comportamentos que as pessoas não entendem. Nossa, por que fulano bebe? Ou por que Beltrano usa drogas? Ou tem um comportamento assim, assado? Mas aquele ser está tentando incluir novamente algum excluído. A gente usa o termo honrar, né? Está honrando um antepassado, né? De dentro da exclusão, um exemplo prático, por exemplo, uma pessoa que fugiu porque o pai e a mãe não aceitavam aquele casamento, ela fugiu para se casar com uma outra pessoa, né? E aí ela foi excluída. Essa pessoa não faz mais parte da minha família, então ela foi excluída daquele sistema. Ou uma pessoa que entra para drogadição, ou uma pessoa que entra para prostituição. Geralmente essas pessoas elas são excluídas, né, daquele sistema. Então tudo isso desencadeia, né, questões ali que vão sendo repetidas, que vão sendo trazidas informações daquele fato que aconteceu lá atrás de formas diversas. Exatamente. Né? Quer dizer que todo mundo que está sofrendo de um sintoma X aconteceu a mesma coisa? Não. Cada questão é uma fala sistêmica diferente. Exatamente. E a terceira lei seria a lei do equilíbrio, a lei do dar e o receber, né? Porque muitas vezes a desordem acontece no sistema familiar porque só um está alimentando ali aquele sistema, né? Então a outra pessoa se sente em débito. E aí a tendência disso desequilibrar o sistema é muito grande. Então sempre tem o ovelha negra, né, da família, né, que tenta colocar ordem no sistema. E como o sistema sempre vem vindo em cascata, né, se não cura numa geração, a outra geração vem e cura, né? A outra geração vem e sempre vai ter alguém tentando colocar isso em ordem. A gente fala na constelação familiar de consciência, né? É um despertar de consciência. Então, todos nós temos a nossa consciência individual, mas nós também temos uma consciência coletiva ao qual nós pertencemos. Então, a gente também traz memórias da consciência coletiva. E tem a consciência que a gente chama maior, que seria uma consciência divina. Então, nós estamos inseridos nessas consciências. E como eu falei, eu acho que a humanidade está num momento em que elas, da mesma forma que a gente vai avançando, né, com a tecnologia, os seres humanos também vão avançando nos comportamentos. Então, agora, uma grande massa da população, ela tem conhecimento e acesso para entrar em contato com esse tipo de situação, de entendimento, né? Porque a pessoa tem que dar conta para aquilo que ela tá vendo ali, né? Porque às vezes ela quer ter acesso à informação, mas às vezes ela não dá conta. Então a pessoa ela tem que também tá aberta para aquilo que ela vai ver, né? É muito importante, né? Os facilitadores de constelação familiar, eles trabalharem muito o campo do sentido, do não julgamento, da humildade. A gente também fala, né, nas constelações das ordens da ajuda. Por quê? Porque a gente só ajuda alguém que quer ser ajudado.
A gente não tem um papel de salvador, ou de milagreiro, ou de qualquer coisa que você vai fazer e aquilo vai mudar, sem que o caminho tem que ser trilhado por quem está procurando a constelação, né? É apenas uma luz. A gente sempre fala que a constelação, ela mostra um novo olhar diante da vida. No caso, a pessoa que busca a constelação, ela é uma constelada, né? Ela vai ser tratada. Sim, isso. É tipo uma terapia para aquela pessoa. Não se usa muito o termo terapia, né? Ela vai ali na busca de um novo olhar. A partir do momento que ela começa a constelação, seja ela individual, ou com os bonecos, ou na água, presencial ou online, ela começa a ver a representação do sistema familiar dela. E depois que você vê uma situação, você não consegue mais desver. Então, na verdade, a minha pergunta era para puxar o gancho para assim, a pessoa que vai buscar a constelação, ela tem que estar ciente do problema dela. Sim. Ou que ela tem um problema. Sobre ela o que buscar, ela né? tem que trazer Senão... um tema, vamos dizer tema, né? Ela traz um tema para ser constelado. Há muitos anos atrás eu atendi uma pessoa que não parava em relacionamento nenhum. Foi até interessante. Eu falei assim, constela isso. Ele falou assim, não sei o que, deixa isso pra lá. Ele não parava em relacionamento nenhum. É tanto que ele chegou até a casar e separou e arrumou outro relacionamento e tal. Ele falou assim, eu não consigo parar. E quando a gente foi constelar, o campo mostrava o quê? Uma trisavó dele, né? Onde ela vivia um relacionamento muito abusivo com esse trisavô. E ali naquele relacionamento era um relacionamento muito pesado mesmo. E ela acabou envenenando esse trisavô, né? E ali ele morreu e ela também se matou, porque ela não deu conta, porque ela não era uma assassina, psicopata, nada parecido. E ali essa informação veio. E aí ele teve que olhar para aquilo com amor, sem julgamento, né? Sem julgamento para aquele ato, porque foi um ato de desespero, que ela não aguentava mais ser tão sufocada, ser tão oprimida naquele relacionamento tóxico que ela vivia. Então, quando ele olhou para aquilo ali, ele conseguiu se libertar daquela situação para poder ter relacionamentos saudáveis na vida dele, porque ele também buscava um perfil que não era... E no caso... Trisavô é de outras vidas. Não, trisavô. Ó, nós temos o avô, o pai do avô é o bisavô, Tataravô. O pai do bisavô é o trisavô. Ah, não é tataravô? Não, tataravô é senso comum. Mas nessa geração dele ainda, porque eu tava pensando em coisa de vidas passadas. Tipo, eu imaginei quando você contou que ele fosse o cara que foi envenenado. Na outra vida. Eu até ia puxar isso assim, pra... Dentro da constelação, a gente pode, por viés religioso, mas a gente pode ficar ali só no contexto histórico mesmo daquela, né? Porque hoje nós temos constelações sendo direcionadas para cada como falo, para vários viés diferentes, né? Nós temos uma constelação mais voltada para uma coisa mais espiritual, temos uma constelação mais estilo terapia, uma coisa mais de você olhar, olha, vamos entender o que aconteceu aqui. Porque é uma informação que o campo traz. Nós chamamos esse acesso a essa informação pelo campo morfogenético, que é um saber da biologia, né? Então, é um saber da biologia que nós utilizamos também para poder constelar. Quer falar um pouquinho mais sobre o campo? Exatamente, isso que você questionou, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se aquilo que acessa pessoas que já morreram é o campo que vai mostrar, esse campo de informações é que vai mostrar aquilo que às vezes está oculto, aquilo que é um segredo de família, são situações que muitas vezes foram esquecidas, excluídas. Então, o que acontece nesse campo, né? Quando as pessoas se reúnem para fazer uma constelação, ou mesmo individualmente com os bonecos, a posição de cada pessoa, a gesticulação e o olhar, muitas vezes a forma como as pessoas mostram o semblante, vai fazendo com que o constelador consiga interpretar de onde está vindo a origem. E muitas vezes essa origem ela está lá nos antepassados. Mas não precisa ir muito longe. Por exemplo, eu constelei uma... faz muito tempo já também. Hoje já deve fazer uns 3, 4 anos, então posso falar, né? Depois a gente fala sobre isso, né? Então, era um caso assim.
Tô dando mais exemplo prático, que fica mais Mas fácil é para a pessoa legal, entender, fica bem né? didático. Não, é que vocês estão falando de antepassados, mas é isso que eu estava perguntando, se tem a ver alguma coisa com regressão, porque se é antepassados... Não, calma, deixa é de eu dar outra um vida, exemplo. Deixa eu dar um exemplo mais perto, bom. porque eu fui lá muito longe, no trisavô, né? Esse caso era assim, ele estava com uma filha. A filha estava ali com uma situação de uma doença e tal. E eles estavam levando no médico e o médico nenhum conseguia descobrir ali, dar vamos dizer, de cura. Eu não gosto muito da palavra cura, eu gosto do gerúndio, curando, porque todos os nossos processos é assim, né? É o curando, a cura ela vai acontecendo aos poucos, ao longo da vida, né? Então ali eles queriam lá que resolvesse aquele problema de saúde daquela criança. E aí... a esposa falou assim, você vai cancelar, porque eu já cancelei tudo que eu imaginava da minha família e tal, não sei o que lá. Ele falou, não acredito nisso, vou cancelar porque seu amigo é cancelador, cancela com ele. Aí ela ficou perturbando, ela falou, vou fazer só porque é com você, né? E aí ele foi constelar. Quando a gente abriu o campo, apareceu uma outra criança. Aí ainda bem que ele tava sozinho ali e tal, né? E ali eu falei com ele, você fica tranquilo, não vou contar pra ninguém sabe onde que é isso, né? Já aconselho gente do Brasil afora e do mundo aí pra fora também. E aí eu falei com ele bem assim, olha, vamos olhar por amor pra essa criança. Ele falou assim, mas foi um relacionamento que eu tive aleatório, ela engravidou e ali perdeu a criança. Não entrei em muitos detalhes, se foi aborto, se não foi, assim, né? Foi forçado ou não foi. Não entrei, porque eu vi que ele ainda era algo muito doloroso para poder falar sobre aquilo. E ali olhamos, falei assim, você vai olhar para essa criança, não vai excluir ela do seu sistema. Então aí falou, mas eu não quero falar para ninguém que eu tenho 2 filhos. Falei assim, não precisa você falar, mas o seu coração você vai falar. Não, quando alguém perguntar, quantos filhos você tem? Mesmo que você fale, eu tenho uma. Aí no seu coração você vai falar, eu tenho 2 filhos. Né? Vamos incluir essa criança, né? E ali a criança melhorou. Menos de 2 semanas depois, a criança melhorou. Do nada, assim. Foi o quê? Foi um feitiço? Não tem nada a ver com o espiritismo. Foi isso que nós... Foi o entendimento dele. Foi O entendimento dele, o olhar dele para aquela situação. Aquilo, né? Porque a criança estava sendo excluída e estava trazendo o quê? A informação estava sendo trazida pela filha. A filha estava passando mal porque vamos olhar para isso aqui. O que esse sintoma está dizendo, né? Exatamente. Legal. É bem Ele interessante. se curou, né? Ele se curou. Ele se curou. Entendeu, reconheceu. Ele se Porque curou. no fundo, com certeza, aquilo dentro dele, ele até Sim. verbaliza de uma forma como se não quero falar disso, eu já esqueci essa E ele isso, hoje mas... me recomenda a vários amigos. Vai cancelar, o negócio é sério mesmo e tal. Porque a gente vê, a minha primeira constelação que eu fiz, eu tô falando muito de mim, né? Não, né? Não, pode falar. A minha primeira constelação que eu fiz foi uma experiência muito forte, porque ali foi até um padre que me constelou, um padre que muitos anos, que ele é constelador, muitos anos. Eu conheço vários padres consteladores, tá? Eu não sou o único, não, né? Além de ser padre, psicanalista e tantas outras coisas aí que eu sei fazer. E aí, naquela constelação, eu era muito magro. Eu comia normal, eu fazia as coisas normal, mas eu nunca engordava, nada. Eu falava, e as pessoas falavam assim, não, você tá bem? Achava que eu era doente. De tão magro que eu era, assim, o osso aparecia, assim, de tão magro que eu era. Aí eu falei, eu quero constelar a minha magreza. Não pode constelar tudo que você imaginar. Nossa, eu ia perguntar isso. Tudo é possível agora, ser constelado. Né? Se eu quiser ser constelado, eu chego lá sem saber o que eu quero? Não, você tinha um tema. Não, você tem que ter tema. uma questão que te incomode, Tem que exatamente. ser algo que te incomoda. Entendi. No meu caso, aquela minha magreza me incomodava E de repente muito. na constelação pode puxar até outras coisas. A Ou gente não? Você vai focar fala naquilo. que muitas coisas na constelação, elas são emaranhados. Então, assim, às vezes a gente tem uma situação que não desenrola na vida da gente, porque a gente está emaranhado com outras questões. Mas você se incomoda com aquilo. E a partir do momento que você olha para aquilo com amor, sem julgamento, porque os representantes, né, como que funciona a constelação? Você vai ter alguma coisa que lhe incomoda e você vai colocar isso lá na constelação, alguém vai ser o representante do André. Então, essa pessoa, como todos nós estamos conectados, aquelas pessoas que vão ali para a constelação, elas todas que são convidadas para ser um representante, elas também estão sendo consteladas, a gente diz assim, por tabela. Ninguém vai ao acaso, né? Às vezes o convite é feito, né, para ser um representante
E só vão as pessoas que, por incrível que pareça, têm Tinham alguma gostado. coisa a ver Similar. com aquela questão. Então, ali as pessoas vão sendo chamadas para ser o representante. E começa sempre por você, né? Que a pessoa, a constelada, ela precisa ter alguém que se represente. Então, já começa você se observar. Porque a constelação, ela trabalha muito no campo da observação e do sentir. Então, a partir do momento que você está sentado ali, ao lado do constelador, né? Do facilitador, do constelador, já se observando, porque aquela pessoa começa a entrar no seu campo de informações. E aí, as outras pessoas vão se movimentando. E aí você vai tendo sentido. Então, o constelador... Eu vou me enxergar em outra pessoa. Você vai Ela se vai fazer o enxergar. meu papel. Isso. Tipo um teatro, assim. Isso. À medida que o constelador vai observando o movimento, ele vai inserindo representantes, né? Com uma intenção. Porque sempre é colocado uma intenção na pessoa para que ela não sabe. A constelação, pelo menos a forma como eu e o Padre Antônio também trabalha, a gente trabalha de modo oculto. Então, quem está representando não sabe quem é quem. Se é pai, se é mulher, se é uma doença, quem está Exatamente. representando. Pode ser uma dor. Eu sei a dor na perna. Mas ele não sabe, Você tá como fechado. constelado, você sabe. Porque você vai escolher, a princípio, os representantes de acordo com a questão. Geralmente é colocada a questão, o problema e a solução. Geralmente. E aí você escolhe 3 pessoas para fazerem essa representação. A partir do momento que as pessoas começam a movimentação e você começa a observar, e o constelador também, aquele movimento vai começando a dar sentido na constelação. E aí vão aparecendo as situações, né? Que muitas vezes aquela situação ela tá emaranhada com um ancestral que tem uma questão que foi oculta, uma questão, um segredo de família, uma morte, E é, né? muito assim forte quando Olha, aparece um segredo de isso. família, né? É. Deixa eu terminar de contar a minha história quando terminei, Sim, né? pois é, Aí a minha Nossa, é tanto papo, né? Aí Tu tá falando, eu tô aqui, eu tô também. me segurando pra A não minha Eu tô constelação. aqui. Não, mas pode perguntar. Não, mas eu não quero pode cortar. cortar, gente. A minha primeira constelação foi com esse padre. E ali eu falei, eu quero constelar minha magreza. Eu achava assim, isso é uma besteira, vamos lá. Eu nem acreditava, né? E aí fui fazer. Quando foi fazendo, aí eu coloquei ele. Não acreditava, mas ele queria constelar. Eu queria. Não, porque. Aí eu coloquei lá, né? O bonequinho, coloquei a minha mãe, fui colocando lá as pecinhas e tal. E me coloquei assim, meio olhando pra baixo. Ele falou, tem alguma coisa aqui. Ele pegou um bonequinho, colocou ali, deitado, né? Aí eu olhei assim, né? Ali dentro com os bonequinhos e tal. Ele foi só pegando bonequinho, foi só pegando bonequinho, foi só pegando bonequinho. Vários bonequinhos, assim, tudo deitado. Olha só que loucura. Aí eu olhei e falei, mas esse monte de bonequinho deitado aqui, o que é isso? Calma, vamos vendo aqui. Aí ele falou bem assim, olha pra sua mãe tá olhando pra onde? Tava olhando pra lá, pra baixo também. Tava olhando pra cá, né, pros bonequinhos. E eu também olhando pra baixo. Ele falou bem assim, olha aqui, por que você não consegue engordar? Porque você tá olhando pra aqueles que já se foram. Eu falei, mas que monte de gente é esse que se foi? Foram vários abortos espontâneos que minha mãe teve antes de eu nascer. Aí eu falei assim, deixa eu ligar pra minha mãe, posso? Pra me ligar, pra me entender? Não, calma aí, vamos ver aqui, pra não fechar o campo. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que tinha tantos, né? E aí tinha 6 bonequinhos caídos. Eu falei, meu Deus, esse monte. Eu falei, homem tá doido, né? Que loucura é essa? Aí ele falou algumas falas, tem as falas sistêmicas, né? Que é muito importante, as falas de solução. E ali eu falei pra minha mãe, assim, mamãe, olha pra mim. Que ela não olhava pra mim. Então, para que minha mãe olhasse para mim, eu também queria estar ali. Então, quem morreu não come, né? Morto não come. Então, eu não podia engordar, não podia vamos pensar na vida. Essa força da mãe, né? Que a gente fala na força da mãe, na força do pai. Eu não tinha essa força para poder seguir em direção à vida. Eu tava em direção àqueles que morreram. Eu também queria morrer. Na sua cabeça, eu queria morrer. Sua mãe morrer. tava dando atenção pelos mortos, você queria se juntar a eles. Eu queria morrer para né? que minha mãe olhasse pra mim. Então, assim, não vou explicar muito da minha constelação, que é um pouco longa, foi. Só que vamos dar um salto. Então, lá na frente, ele foi, né, encaminhou aqueles ali, fez toda uma coisa bonita ali para que minha mãe olhasse para mim a partir daquele momento. E aí eu falei, mamãe, olha para mim, fiz algumas falas de solução ali. E aí ele foi e assim, acabou.
a constelação ali. Nessas poucas informações que eu estou dando, teve muito mais informação. Só que assim, a constelação acabou, eu falei, mas é só isso? Eu senti, ele falou, como você está se sentindo? Eu falei, estou sentindo bem estranho e tal. A partir daquele momento eu comecei a engordar. Os anos foram se passando, eu comecei a engordar. Falei, também não quero engordar. Mas, assim, para de olhar agora. Mas assim, foi uma coisa que me fez bem. Porque eu comecei a olhar pra vida. Eu falei, não, eu tenho que me alimentar melhor. Fui pensando. Eu liguei pra minha mãe na hora, né? Acabou a consulta. Falei, mãe, fala aqui, quantos filhos a senhora teve? Eu acho que foram 7, 6. Não, acho que foi 6. Aí eu falei assim, meu Deus, ele acertou números exatos dos 6. Porque ela falou 7, 6, porque ela falou assim, não, 7, o 7º foi você. Foram 6 antes de você. 7º foi você, depois teve seu irmão, que é o 8º. Eu falei assim, meu Deus, quanto filho que você teve, né? Ela falou assim, foram vários abortos espontâneos que ela não conseguia segurar. Pra que eu nascesse, eu nasci de 8 meses, meu irmão nasceu de 7 e de cesárea, né? Então, assim, são informações que vão aparecendo ali no campo, que você fala, de onde tá vindo isso? Como que sabe, né? Como que sabe Mas, na isso? verdade, quem foi trabalhado aí foi você, não a sua mãe. Mas o campo reverbera. Reverbera na vida do meu Mesmo irmão. ela não estando ali. Não, reverbera na vida da minha mãe, do meu irmão, de toda a família. Todo o sistema está sendo envolvido. Porque eu ia te perguntar, na verdade, como é que funciona, né, a coisa? Você saber lidar com essa situação, por exemplo, de uma rejeição, de uma carência, ou não, ou realmente o relacionamento muda mesmo entre vocês, a outra pessoa também muda. Mudou, a minha mãe começou a me ligar mais, porque ela começou a olhar pra mim. Então, assim, é uma coisa de doido, não é voodoo, né? Não é uma sessão espírita, né? Não é, por quê? Porque pessoas vivas, pessoas mortas, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de informação. Nós estamos falando de um tipo de terapia, eu ouso falar, né? Um tipo de terapia que funciona. Certo. E é interessantíssimo para você olhar. Eu tenho uma amiga. Eu tô falando demais, né, Cecília? Não, imagina. Tá eu tenho uma amiga que eu fui constelar ela. Eu falei assim, eu preciso constelar você. Ela falou assim, não, vamos ver e tal. E ela assim, meio incrédula, eu acho que os incrédulos me buscam, assim, né? Eu traio. E ali, naquela constelação dela, ela conseguiu pacificar com a mãe dela. Que ela tinha uma raiva, tinha um problema muito sério com a mãe dela. Ali eu falava, vai fazer análise, vai procurar outras formas, né, de ajuda para você conseguir superar. Por isso que eu falo no curando, né? O curando não é só você buscar terapia, não é só você buscar constelação, é a vida, né? São vários processos. Você cura de um, já vem outro problema, mas você cura de um. E ela resolveu um problema seríssimo com a mãe, com o pai que ela não falava há anos, de uma história pesadíssima. Quando eu vou expor aqui, porque a Cecília também precisa falar mais coisas aí. Mas assim, e ela resolveu, que ela teve paz. Quando ela abriu o campo, ela viu questões ali da família que ela não sabia, e ela foi entendendo por que ela tinha aquele comportamento, que o pai agia daquela forma, e é uma coisa que realmente funciona e ajuda, né? É uma coisa que soma a outras formas de terapias. Eu conheço uma psicóloga que ela manda todo mundo constelar, e aquilo que sai do material da constelação, ela vai trabalhar na clínica dela. Você falou da psicóloga, eu tava vendo também, já há um tempo atrás, antes da Cecília falar sobre constelação pra gente, que tem juízes que estão aceitando isso, né? Nas audiências, né? Inclusive, né, sexta-feira, dia 26, vai vir uma pessoa que trabalha na área jurídica e que também fala muito sobre constelações, o Sam Stork. A gente está sempre se atualizando, né? Porque falar em constelação familiar também a gente está sempre se atualizando, sempre estudando. Não é algo assim que a gente possa aprender e parar, porque tudo vai vindo como informação nova, né? O aprendizado, ele é contínuo. E a constelação, ela está indo em muitas áreas, porque a constelação familiar, a gente fala constelação familiar, mas na realidade é uma constelação sistêmica, porque tudo é um sistema. Uma empresa é um sistema jurídico, o sistema de saúde, a sua saúde, né, o seu corpo é um sistema. Então, tudo é passível de ser constelado. Tudo é passível de ser olhado. E assim, como nós estamos, como sempre, todos interligados, às vezes a minha questão é sua questão.
E à medida que um se liberta, né, daquilo, as pessoas que estão conectadas a isso, elas também se libertam. E agora você pegando esse gancho, entendi perfeitamente essa questão de todos são interligados. Quem está sendo como participante ali de uma constelação é porque com certeza tem algo similar, alguma história ali também para ser tratada. Isso tudo entendi. Agora vocês como consteladores, será que também não é algo que também não é por acaso vocês serem quem quer ser, trabalhar com isso, começar a ser o constelado, se profissionalizar? Será que também não tem algo a ver? Talvez assim, quantas gerações ninguém olhou para aquela situação? Talvez seja nós, a nossa, né? Nós que estamos ali para olhar para aquela situação, para aquela, né? Gente, eu dou muito exemplo, né? Eu tô até querendo. Mas é ótimo, eu adoro exemplo porque fica muito didático, muito resgatei claro. resgatei uma história do meu lado paterno, porque eu sempre tive muita dificuldade com a minha avó paterna, que era uma pessoa muito fechada, muito assim, agressiva, muito rude, que não aceitava abraço e tal. Eu falei, eu preciso olhar para o que está acontecendo aqui nesse lado, né, para entender. E aí, dentro de várias, que eu já busquei várias terapias, várias formas de autoconhecimento, que eu sou apaixonado por isso, que eu acho que a gente tem que, né, viver uma vida onde que a gente sabe, eu quero saber quem sou eu, né? E eu quero saber a minha história. E ali eu resgatei o quê? Uma atriz-avó, mais uma vez uma atriz-avó, né? Que foi pegada a laço. E veio essa informação ali no campo, eu falei, como que é isso, gente? Aí eu fui pesquisar com várias formas de terapias, entender como que era isso. E essa semana meu pai veio me visitar aqui, né, em Santos. E eu perguntei pra ele, porque eu já tinha um monte de informação sobre ela, né, sobre a história dela. E ali eu perguntei pra ele, pai, me fala um pouquinho sobre a sua mãe, os pais dela, como que foi e tal. Eu falei assim, os pais dela é uma mistura de índio com negro, uma mistura dos caboclos, né, aquela mistura ali, né, de pessoas e tal. E fala-se, o pai dela era filho de uma índia que foi pegar laço. Eu falei, ela foi pegar laço, eu já sabia, né? Porque a informação já tinha vindo. Ela foi pegar laço, como que é isso? Eles pegavam laço e arrastavam, né? Então, assim, nessas minhas buscas de conhecimento, de entender a minha história familiar, veio essa história. Então, assim, é muito forte. E ela negava esse filho. Ela não queria ter filho com aquele homem que pegou ela, estava lá no meio do mato e arrastou ela e fez dela a mulher dele. Então, assim, tem toda uma história pelos comportamentos. Mas assim é mais fácil também, porque hoje você tem que sair, jantar, conquistar. Ai, que horror, né? Não fala isso. As mulheres vão te bater aí. E você sabe o que é engraçado isso que ele está falando? O que acontece? Quando isso vem à luz do conhecimento, ela vai libertar, né, a pessoa que se coloca à disposição, né, se coloca a serviço da vida, ela liberta toda a linhagem ancestral feminina, a anterior e as que vão vir, né, os descendentes. Então, é muito interessante que quando uma coisa precisa vir à luz do conhecimento, isso não só vem através de cursos, de pessoas, de workshops, como também vem através das mídias. E se você for olhar, hoje nós temos conhecimento de alguns filmes que têm essa abordagem, séries, desenhos. Por exemplo, a série Uma Nova Mulher, ela retrata bem isso. É uma série de 8 episódios em que, lógico, com a ilustração, tem alguma coisa assim mais fictícias ali acontecendo, porque a coisa precisa acontecer. Sim. Mas traz à luz do conhecimento, tem como a gente ilustrar como que é uma constelação familiar e vai mostrando as coisas que a gente está conectada. Desenhos, o desenho Encanto, fala muito disso. Aquele outro desenho Viva, A Vida é uma Festa, né, em que aquela pessoa ele gostava de música e a família era de sapateiros. Então ele é o buscador, né? Conforme ele foi nesse filme é interessante porque a música é extinta na família, ninguém extinta. Pode tocar. Família, e aí vem um bisneto, né? Ali foram 4 gerações. 4 gerações. Né? Um bisneto que queria tocar, que o sonho dele era tocar e era proibida a música. Então estava resgatando aquela história, né? Então, imagina quanto disso acontece na verdade, vida. Aí nesse caso até, existe, isso que eu ia perguntar, existe na vida. É tão ruim para quem tá proibindo a música na família, como quem tá sendo proibido, né? Se você pega ali para constelar, melhora
todos, né? Isso. Porque tanto que no final do filme eu acho que fica Todo tudo mundo certo. se harmoniza. É. E você vê, Inclusive os que proibiam, né? e tudo isso aconteceu com um mal entendido. Com mal entendido, Um exato. segredo de família. É. Então, a gente vai percebendo que sempre tem alguém na nossa família que é o buscador, né? Se você não está vendo nenhum buscador na sua família, às vezes o buscador é você. Então, assim, a constelação, lógico, tudo sempre envolve muito mistério, né? Todo mundo, às vezes, como que funciona? Um fala pro outro, às vezes não sabe explicar, tem distorção, né? Mas hoje a internet, os podcasts, os filmes, está dando acesso para que a humanidade dê esse salto, para que todo mundo tenha a oportunidade, né, Sim. desse autoconhecimento. Né? E a partir de que idade pode ser constelado? Olha, eu, Cecília, gosto de constelar alguém que já tenha pelo menos uns 18 anos de idade. Porque muitas vezes a mãe fica ansiosa porque um filho de 10 anos, 15 anos venha constelar. Então, aí nessa situação, eu sugiro, se ela não quer constelar. O problema às vezes é a mãe, né? Não o Isso, filho, né? geralmente, nós temos pessoas que a gente conhece, né? Sempre vem aquela fala, meu marido precisa constelar, minha filha precisa constelar, né? Então, a gente, muito quando mais fácil a gente olhar, julgar, achar isso. que o problema é do Exatamente. Exatamente. Atrás, faz umas semanas eu vi um vídeo, tava passando lá e um cara é nutricionista, eu acho que ele é nutricionista. E ele falando que recebeu nas caixinhas de perguntas dele, a mãe falando, meu filho tem 2 anos e só come porcaria. Aí o cara falou, como assim? Seu filho tem 2 anos, ele trabalha já? É ele que compra as coisas dele? Como assim? Ele só come porcaria porque só tem porcaria. A culpa não é da criança, pô, a culpa é sua. Exatamente. Que compra porcaria pra ele comer, né? E Que tem a permite isso, porcaria, né? Então é bem por aí. Então, assim, essa questão da idade, como tudo na terapia, né? A gente, como terapeuta holístico, a cura só se dá quando a pessoa quer. E quando aquele momento ela está preparada para isso. Porque às vezes nem ela querendo, se ela não tem maturidade, se ela não está preparada para aquilo que ela vai ver, a coisa não acontece. Então, assim, menor de idade, assim, só se realmente a pessoa vem buscando e ela falando, eu quero constelar. Né? E mesmo assim é meio complicado, porque o adolescente ainda está envolto em muitas questões. Né? Então, geralmente, assim, eu procuro constelar alguém que seja maior de idade, que já responda por si, né? E procuro filtrar se isso não é uma ansiedade da mãe, de uma avó, né? Que às vezes acontece mesmo, existe isso. Mas as pessoas jovens hoje estão tão despertas, estão tão diferentes, né? A geração está tão moderna nesse sentido, está tendo tanto acesso à informação que nós talvez não tivéssemos tido, que às vezes procura realmente sim. E vocês comentaram aí sobre bonecos, né? Sobre até o online, vocês falaram. Quais são os tipos de constelação que existe? Então, a constelação ela pode ser realizada a partir de qualquer elemento, né? A gente fala bonecos, mas eles pode ser qualquer objeto. A gente pode constelar com os copos. Pegar os copos aqui e constelar. Né? Constela com cavalos, né? Sim, tem constelação, porque os cavalos, a sensibilidade que a gente observa, né? Porque tudo sempre é observação, né? Mas assim, isso que eu não entendi, como é que funciona? Porque, por exemplo, você falou da constelação de pessoas que tem um participante. Aí se eu vou lá, eu sou constelado, vai ter uma pessoa que vai se passar por mim para eu me enxergar ali, eu ver o problema e tentar resolver. Porque quando você sabe do problema é mais fácil, né? Sim. Mas aí no caso de cavalo, de boneco, como que ele vai interpretar? Aí não funciona dessa forma. A gente pode constelar, nós temos 4 copos de água aqui, a gente pode colocar os copos de água aqui e constelar. Então, na realidade... Mas sempre por exemplo, o copo vai representar uma pessoa. Isso. Esse copo sou eu, esse copo é... Tem que ter um tema, né? Olha, vamos constelar o quê? Mas sempre é com pessoas. A gente parte do princípio, André, assim... É a partir da observação. Então, a partir do tema que você traz, cada objeto, né, o boneco, ele vai representar a situação, você, a solução. E o constelador, ele está, na realidade, ele está preparado para observar os movimentos que aquele campo vai trazer de informação. Entendeu? Então, à medida que a gente vai movimentando, o teu sentir vai me responder o que aquilo está representando. Então, entende? o constelador ele tem que ter uma
puta sensibilidade, assim, né? Sim. Isso que é o que o treinamento faz. Sim, A gente passa um ano no treinamento fazendo constelações, porque a constelação, ela tem uma parte que é teórica, para a gente aprender os fundamentos, aprender uma série de coisas, mas a gente diz que muito da constelação é a prática. A gente vivencia muitas constelações. E aí, sua formação. Na formação, sim. porque no estudo, a gente faz a constelação e comenta, que é diferente do que a gente faz na constelação com o cliente. Com o cliente nada é comentado, é preservado e é respeitado o tema que o cliente nos traz, né? E à medida que aquilo ali acontece, a constelação acontece, são feitas as falas de solução, né? Existem muitas liberações através das lágrimas, sorrisos, gestuais, abraços, encontros, né? Ali, quando aquilo termina, é como se tivesse feito um curativo, né? Quando a gente termina de curar um machucado, né? É feito um curativo, não se fala mais naquilo. Aquilo tem que ficar num campo de espera, de assentar. A mudança, a cura vem vem vindo sutilmente. Porque aquilo vai reverberar. Vocês nem percebem, é uma né? pedrinha que você joga dentro de um lago que vai reverberando. Não, a Vanessa que fala isso, né, nos florais, né? Quando ela tá com floral, que ela fala que a resposta é sutil, né? A pessoa nem percebe. Aí ela volta na outra sessão, ela faz umas perguntas que fala, nem lembro disso. Não, exatamente. Isso às vezes a pessoa chega e fala assim, eu não vi muita diferença. Aí a gente, como terapeuta, que é o nosso papel também, né? A gente começa a fazer as perguntas, mas, e o sono? Você conseguiu estar dormindo? Como é que tá? É verdade, tô dormindo. E parou de chorar? Como é que tá? Ainda anda chorando? Nossa, é verdade, eu não tô mais chorando, né? Mais, então, ou seja, realmente é de uma forma sutil e acredito que a constelação é assim também. E é engraçado que assim, como nós estamos todos interligados, né? Quanticamente falando, aquilo que vibra em mim também vai reverberando e ressoando nas outras pessoas. Então, a partir do momento que eu faço uma liberação, isso também reverbera nas outras pessoas, né? No meu sistema familiar e no meu entorno também, porque quem que muda? É a gente que muda, a gente muda o nosso olhar diante de uma situação e de repente você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Você para de julgar coisas que você julgava. Às vezes eu faço umas postagens lá na Única, eu sempre coloco, muda que o mundo muda. Eu adoro. Você que tem que mudar, não adianta mudar outra pessoa, né? Ela não vai mudar. Eu ia falar assim, Cecília, a gente tem que tomar muito cuidado com a constelação, porque o que vai acontecer ali não é o que você quer. Nem o que o facilitador quer. É o que você precisa. É o que você precisa olhar. Porque às vezes você está querendo uma cura, né? Mas às vezes aquela doença, ela está a serviço também do seu sistema. Se aquela doença sair, todo o seu sistema desaba. Entendeu? Tem essas questões bem sutis também. Então, isso de questão. Aí a gente tem, por exemplo, a gente tem a constelação em grupo. Aí vem outras pessoas, vão se passar por mim, elas vão saber da minha história, do meu caso. Na realidade, elas não sabem da história. Vamos supor que você traga um tema e a pessoa que vai representar, à medida que ela vai falando o campo do sentir dela, né? Eu tô sentindo um formigamento no braço esquerdo. Então o constelador já vai analisando o porquê do lado esquerdo, né? E não é exposto nada. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, não é falado, né? A constelação, ela é mais silenciosa do que falada. Na realidade, a gente sempre pede que as pessoas não manifestem a fala do que elas querem falar, porque senão vira uma bagunça. Então, o constelador, né, o facilitador, ele está ali justamente para dar um contorno, para que aquilo ali tenha seriedade. Então, as falas de solução, elas são pontuais. Elas são para aquilo que a gente veio olhar. A solução é o constelador que vai constelador falar pro constelado ali. Isso, no curso a gente vai aprendendo, né, algumas falas pontuais que a gente fala que são falas de solução de acordo com aquilo que ele está observando, né, para que não fique patinando ali. Aí ele vai enxergar aquilo e ele mesmo vai trazer a resolução do problema. Às vezes, algumas pessoas, a sensibilidade que elas sentem, né, na hora de representar, elas até podem falar alguma coisa, né? Mas a gente está sempre tendo um cuidado para que não vire um debate nem casos de família, sabe? Aquela coisa que um fala, outro fala. E não é uma deixar se expor tanto, né? Eu perguntei isso porque aí você falou que tem a com bonecos.
Aí você falou que dá pra fazer com copo, com cavalo. Com qualquer De coisa, repente, se a pessoa almofada, for qualquer tímida ou coisa. se ela acha que é um caso muito cabeludo, ela pode optar Individual. por outra, uma coisa mais particular. É no Muitas constelador. pessoas, Não se expor na frente de 15 Exato. pessoas, 20 As pessoas têm essa ideia que ali, né, elas vão se expor. Então, muitas pessoas, elas procuram a constelação individual com os bonecos, né? A gente fala com os bonecos porque já é a forma mais de comum. falar, né? Mas também Fácil de existe constelação com os bonequinhos na água flutuando, porque o nosso campo, nós somos campos eletromagnéticos. Né? Então tudo que a gente faz, ela reverbera de alguma forma. O meu movimento reverbera de alguma forma. E a interpretação do movimento, né, que o constelador se prepara para observar isso, e não existe uma constelação igual a outra, não existe uma regra, né? A gente tem uma noção. E à medida que aquilo vai se desenrolando, a própria pessoa vai interpretando e vai sabendo, Sim, né, daquilo que ela sente. Então é muito mágico nesse sentido, porque o constelador, ele não é um adivinhador. Não. Esse aqui que apareceu, esse aqui Não é uma bola de cristal. Isso. Tudo tem Sim, né? porquê É à ali, né? medida que assim, se eu significado. eu É coloco o constelado que vai te dar. Isso, ele o vai me caminho ali, dando, Você só vai me tem que dando estar o muito cam- bem treinado, aguçado. Exatamente. Ali Por pra- isso que é até mais fácil você constelar. Por exemplo, a Cecília vai fazer uma constelação minha. como eu Não- fiz aquele é. dia, né? Foi muito Não legal. é o que eu quero que vai aparecer. Sim, São movimentos, São eu movimentos. vou observar. Eu posso entender alguma coisa, eu vou falar, Cecília, o que era isso aqui? Porque tava oculto, que ela deixou oculto. Então, Isso, geralmente antes da gente fazer a constelação, o constelador, ele conversa um pouquinho com o constelado, né? Como se fosse uma ficha anamnese. Ah, sim, pra entender. Breve, não entrando muito na história, não deixando a pessoa E não contar precisa. muito, relatar fatos enormes. Ela vem com a questão, onde aquilo incomoda e o que aquilo está reverberando na vida dela. Então, por exemplo, nossa, eu não consigo entender por que eu trabalho, eu estudo, eu sou formada, eu tenho um monte de cursos e o dinheiro não para na minha mão. Então a pessoa vai e coloca um representante para ser o dinheiro, um representante para ser você e um representante para a solução. E aí, na hora que a pessoa intui, né, ali os bonecos ou as pessoas, aquele movimento vai começar a mostrar. Às vezes a pessoa vai com o dinheiro, ela coloca o dinheiro longe, dela. Sim, assim sim. como algo assim, tipo, não quero. Aí você vem e coloca um elemento oculto. Sim. Aí aquele elemento oculto que você coloca, a pessoa, aí o movimento, a pessoa sai de perto. e entra as falas de solução. E aí né? vem as falas de Pra essa solução. proximidade. Certo. Aquela moça lá que eu vou Quebra falar. uma crença, né? Que E deve estar enraizada tá na pessoa, enraizada. né? Aí assim, gente, a gente falou até agora de pessoas, mas então dá pra constelar também empresa. Tá, empresa, tem constelação empresarial, a gente pode constelar os animais. Ai, meu Mas cachorro aí a tá com constelação problema. empresarial funciona com os donos, ou não? Sim, porque donos- a empresa é um sistema Aham. e ela é operacionalizada por quem? Por Pessoas. seres É humanos, uma por união humanos. de sistemas ali, né? Tudo, vários sistemas juntos. Então, às vezes, as crenças, né, que aquela família traz, né, daqueles sócios, né, problemas de sociedade, a junção de dois sistemas, isso tudo vai sendo olhado, né? E as falas de solução também vão sendo ditas, para quê? Para que se ajuste. Às vezes mas um poderia ter funcionário vamos supor, se tem sócios, pode ser só um deles. Pode Ou tem ser que só estar um. os dois Só um. na. Olha, é quem tem a questão. Porque às quem, vezes. quem é a questão que vai trazer ela. Exato. E As- o outro, consequentemente, está Isso sendo aí. constelado Tá sendo também. constelado, Reverbera. legal. As Entendi. leis do amor, né, elas cabem aí também, por exemplo, um funcionário que é excluído, né, que é mandado embora injustamente, ou alguém que se dedicou muito na empresa e sai, ele veio primeiro, né? Às vezes chega um funcionário novo e não está honrando aquele funcionário que já está lá, então já entra querendo ficar fora da ordem. Então, todas essas leis, elas vão se aplicando a tudo, né? Nossa, eu acho que eu vou fazer um monte de coisa pra constelação. Eu acho que você... Tem um monte de Eu tempo. tenho um monte de tema, valeu. Olha, a agenda está aberta, você pode marcar. Caramba. Falando em agenda, e aí a gente vai ter o curso, né, lá na Única, de Sim. constelação familiar. E aí nesse curso
Fala um pouquinho então como é que vocês vão estar... Quem pode, né, se tornar um constelador, né? Por exemplo, vamos lá, o que começa você por aí. fez, vocês fizeram para chegar até aqui? Olha, muitas questões. A gente teve muitas questões, ele com certeza deve ter tido as questões dele ou as minhas, e eu participei de muitas constelações como representante, e eu me encantei com aquilo que eu via. Depois eu fiz a minha constelação, aquilo me abriu assim, de um modo, eu tenho muita gratidão às pessoas, às consteladoras e consteladores pelos quais eu passei, né? Tanto como representantes e pelos que fizeram as minhas constelações. Eu já fiz mais que uma em tempos diferentes, né? Porque constelação também tem esse detalhe, não é para fazer uma a cada mês. Tá? Eu já ia fazer um monte, eu tenho um monte de tema para levar, tem que ficar esperando. Porque a gente sempre dá um tempo para que a pessoa reverbere todo aquele tema, porque às vezes um tema tá emaranhado com o outro, né? Então não ganha dinheiro e não arruma namorado, os dois... eu quero ver os dois. Não, arrumando dinheiro, arruma o namorado. Às vezes tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Você se bloqueia, né? Ali. Mas a questão para você fazer um curso de constelação, você realmente tem que querer se autoconhecer, tem que ter essa vontade, né, de passar esse conhecimento adiante, porque o curso é de formação para novos consteladores. E quando eu fiz a minha formação, alguns não queriam ser consteladores, eles só queriam olhar as suas questões. Então, assim, mesmo que você não queira ser um constelador, você pode fazer o curso, porque ali você vai passar praticamente 1 ano fazendo constelações e aprendendo e se autoconhecendo, né? E quando uma pessoa também fica bem, se melhora, ela também melhora todo o entorno. Eu acredito que, como vocês, né, deixaram bem claro que tá tudo interligado, né, ali, quem tá ali é porque tinha que estar, é porque tem algo similar. Eu acredito que até a própria turma que monta para esse curso é porque tinha que ser. A pessoa sente o chamado, naquele dia ele vê a postagem, naquele dia ele viu o filme, alguém comentou com ele, né, e quando é o momento, né, ele investe nele, porque a gente investe em tanta coisa, né, gente? Vamos combinar que no nosso mês a gente investe. Então, muita gente, eu mesma fiz um planejamento para eu poder participar do curso. Então, assim, quando você se planeja e você quer, a coisa realmente acontece, né? Não, e é maravilhoso, porque além de você se curar, vamos falar que nem ele, né? Você entrar no processo, né, de ir se curando, você ainda vai poder ajudar e até mesmo se profissionalizar, ganhar dinheiro com isso, né? Então, que também é maravilhoso. Capacitação profissional, é um trabalho, é uma profissão isso, né? Você pode fazer isso para... É uma renda extra, atender pessoas? Como você estava falando. Como renda principal? Na parte jurídica, muitos advogados na área de conciliação, né? De mediação, estão usando a constelação, a área pedagógica, né? Eu também tenho um curso de pedagogia sistêmica, porque eu venho da área pedagógica. Então, assim, vai... Maravilha. Então, na verdade, o leque é muito grande para quem é um constelador, né? Formas, rendas, né? Para trabalhar com isso. Então, tem o atendimento online, tem um atendimento individual, tem um atendimento em grupos, empresarial, pedagógico, sensacional. Sim, é muito bom. E é um trabalho muito sério, né? Um trabalho muito sério. Sim. Eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro curso, eu fiquei assim, meu Deus, vou fazer e tal. E aí, a facilitadora do curso, né, como consteladora, ela era espírita. Eu falei assim, será que a religião dela influenciou em alguma coisa? Fui fazer com uma outra pessoa que era católica, cristã. Falei assim, nada, era a mesma matéria, mesmo conhecimento, mesma informação. Então, às vezes a pessoa que está aí vendo, né, tá acompanhando de alguma forma essa informação aqui, então não influencia essa pessoa, a religião pessoal da pessoa não influencia no conhecimento, né? Que o Bert Helling, ele compilou vários conhecimentos que ele tinha para poder trazer com a maior simplicidade, que eu acho que é uma linguagem simples, de algo sério, né? E venha fazer esse curso sem preconceitos, né? Não vem, porque eu vou fazer isso porque vai ter um padre. Não vou fazer isso porque tem a Cecília, que é essa religião. Um é budista, o outro é espírita, o outro sei lá, né? Então não venha pela religião.
venha pela qualidade do conteúdo, pela nossa grade programática, toda a nossa dedicação que a gente sentou, a gente reformulou, a gente pensou assim, pô, vamos trazer essa questão aqui porque é importante, vamos trazer essa outra questão porque é importante, que vai somar, que a gente vai ver na nossa necessidade dos nossos cursos que a gente fez. E uma dúvida assim, então, tem algum pré-requisito para uma pessoa fazer esse curso? Uma pessoa que quer se tornar um constelador, ele tem que ser de alguma área específica, ter feito alguns cursos antes? Não é necessário. Eu acho que assim, a pessoa realmente tem que querer. A questão de acompanhar o curso é muito tranquilo. Uma parte desse, a gente vai fazer a modalidade híbrida, né? Uma parte vai online, a gente vai fazer encontros online também e presencial. Então, assim, não há necessidade, a pessoa só precisa saber entrar lá no computador. Sim. E hoje em dia é uma realidade, né? A pandemia fez todo mundo aprender a mexer no computador. Ou no celular, só aperta o link. Ou no celular. E realmente está disponível, né? A passar um sábado, a gente vai fazer a modalidade de um sábado no período integral, né? E ali acaba se tornando Quanto tempo vai ser? Geralmente umas 8 horas de... Não, de curso. Quantos sábados? São um ano. 12 sábados. 12 sábados. Né? Porque é importante para a pessoa assimilar, para a pessoa constelar, para ela ver aquele campo reverberando na vida dela, né? Eu ia falar antes, uma moça que foi constelada, que ela conhece, e ali ela constelou dinheiro, falou, o dinheiro vem da minha vida, não sei o quê. E ela já está trabalhando, está super feliz, né? Então, assim, a gente vê o campo reverberando, a gente vê que funciona. Sim. Não é uma magia, um estalar de dedo, não é feitiçaria, nada disso. É uma questão que quando você muda dentro de você, tudo muda ao seu redor, né? É como a gente fala, né? A constelação, ela convida você a ter um novo olhar diante da vida. A partir do momento, que nem, por exemplo, ele falou, vamos constelar o dinheiro. Não é que a pessoa faz a constelação e fica sentada no sofá e o dinheiro vem. Isso é o livre-arbítrio. Pode até acontecer, pode, né? Pode acontecer. Pode. Mas o senso comum seria o quê? A partir do momento que você tem um novo olhar diante daquilo que se apresenta ali na constelação, né? Você vê de onde está vindo a raiz, né? Porque às vezes também constelação, né? Familiares, sempre eu desenho de uma árvore. Porque nós temos raízes. Tudo que vai dando frutos, né? Nós somos os frutos. Então, e da nossa semente, novos frutos. Então, assim, tudo, até na série da Nova Mulher, ele tem um momento que, sem dar spoiler, ele mexe, né, metaforicamente numa árvore de uma oliveira, né? Então, assim, só para mostrar que não adianta também você olhar uma situação e não querer fazer nada, né? Não ter uma ação diante daquilo, esperar, né? Então, isso a constelação, ela também convida você a ter um novo olhar diante da vida e ter novas atitudes para ter resultados diferentes. Eu tive uma experiência que foi assim, que começou não muito boa, porque assim, era uma pessoa que não acreditava na constelação e quis fazer um teste comigo para ver se o seu trabalho era sério ou não. Foi uma experiência que eu tomei um choque, porque eu não imaginava que a pessoa estava mal intencionada. E ela falou bem assim, tô com um problema financeiro, eu quero constelar, não sei o que e tal. No campo, o dinheiro se duplicou. No campo, o dinheiro, assim, você vai ser assim, o dinheiro se duplicou. Aí eu falei com ele bem assim, olha, eu nunca vi assim, na minha experiência de constelador, eu tô até surpreso com essa informação aqui, porque o dinheiro se duplicou. Então, assim, é como se você tivesse uma quantidade menor de dinheiro para receber e uma quantidade de dinheiro muito grande para receber. Aí ele deu risada. Aí eu falei assim, mas eu tô achando estranho, porque o campo tá mostrando que tem duas quantidades de dinheiro aqui. Uma pequena e uma quantidade maior de dinheiro. Eu não sei se eu tô falando alguma besteira, mas faz sentido pra você. Ele começou a rir. Aí ele contou, falou assim, não, eu tô aqui porque eu quis fazer um teste pra ver se esse negócio funciona. Eu acabei de ganhar uma herança. Não, minto. Eu acabei de ganhar ele ganhou na Mega Sena, o senhorzinho, se ele ver esse vídeo, né, eu tô falando de você, faz muitos anos isso já.
faz alguns anos. Ele ganhou na Mega Sena e ele tinha uma herança para receber que era muito maior do que o valor que ele tinha ganhado na Mega Sena. E o campo não mentiu, o campo trouxe isso. E quando ele viu que a informação do campo era verdadeira... E ele veio com o tema de que ele tá sem dinheiro. E eu achei que eu tava fazendo errado. Eu falei, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Porque ele falou que tá sem dinheiro, o campo trouxe o dinheiro duplicado de duas formas. Eu nunca contei isso. Então aconteceu. Então o campo ele não mente, ele vai trazer as informações que você precisa olhar. E no caso era para ele olhar aquela informação para ele ver que era real, era uma coisa que funcionava. Ele falou, não é só isso que eu quero ver mesmo. É interessante a gente perceber, assim, que como tudo que é novo, né, tudo que começa, ela suscita a gente que fica eufórica, Sim. como tem gente que não acredita, como tem gente que critica, né? Eu já vi vídeos de pessoas criticando ferozmente a constelação, porque muitas pessoas às vezes não tem esse olhar, essa observação, não estuda ou não se aprofunda por qualquer motivo, e ela abre uma questão e depois não sabe lidar com aquilo. Então, posteriormente à constelação, após esse período de assentamento, de pensamentos, de sentimentos, a gente sempre dá um feedback com o constelado para que ele tenha um tempo, né? Para que aquilo que foi mexido reverbere, para que ele tenha um novo olhar, e a gente faz um feedback, né? E não ficar levantando questões na cabeça, mas sempre no campo do sentir. Então, se ele não tem uma sensibilidade, ou o constelador não tem, aí acaba validando, né, a coisa de ser mal interpretada, né? Porque ele, na verdade, ele quis me colocar à prova, só que assim, e eu na inocência não tive a maldade daquela situação, mas o campo mostrou, né? Tá uma informação que eu não sabia, que eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida, não lembro nem por onde que ele veio, deve ter vindo para algum grupo do WhatsApp, de grupos grandes, assim, né, que eu tenho vários grupos no WhatsApp, e ali ele veio e ele comprovou que o negócio funcionava. Isso foi também bom ele ter falado, porque a constelação, a gente percebe que tem pessoas também que podem fazer a constelação online, não precisa estar presencialmente, né? Isso. A gente já viu constelações em grupo online, onde as pessoas entram num aplicativo, também, né? De reunião, tipo Zoom, Meet, e ali a gente vai colocando as pessoas como representantes. E os que estão ali também presentes e não estão sendo representantes, a gente pede que feche a câmera. E ali fica o constelador, o constelado, alguns representantes, e as pessoas vão narrando aquilo que elas estão sentindo. E essa forma de atendimento tem no curso? A pessoa aprende a fazer todos esses tipos de atendimento? Sim, a gente vai mostrar que essa ferramenta é possível. Ou individual também, através da câmera do WhatsApp, né? Fica o constelado de um lado, o constelador do outro, com alguns... Daí é a importância de a pessoa se formar num local bacana, com um curso bacana, né? Sim. Porque é difícil você ter essa claro que é. E sensibilidade, essa percepção, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, só posso fazer desse jeito. Não, então existe uma gama de possibilidades que a pessoa, sendo um profissional, um constelador... Mas esse treino não é mágica, só tem que estudar, tem que ter conhecimento, né? Não vai sair da onde que vem essa informação aqui, não há sessão espírita, mas né? E é isso que vocês vão estar dando, né? Explicando, né? No curso, esse conteúdo lindo aí que vocês passaram pra gente. E então esse curso ele vai ter 10 meses de duração, um sábado por mês. Isso, né? São 10 meses? São 10 meses. A gente falou 12, mas são 10. São 10 sábados. Eu fiquei até na dúvida. E uma dúvida, assim, que sempre surge, né, das pessoas que vêm buscar, às vezes, a informação. Quanto ganha um constelador? Quanto pode ganhar um constelador? Bom, como toda profissão, a pessoa precisa ter dedicação, né, fazer a boa divulgação, mas uma constelação, ela custa em torno de 350, 400, 500, dependendo do profissional, do local, da demanda que ele tem, né? Mas a constelação individual um pouco mais em conta, porque o custo é menor, no sentido de você ter o seu espaço para atender. A constelação em grupo, o custo é realmente um pouquinho maior por conta de você precisar ter um espaço para fazer esse atendimento. Você também pode fazer esse atendimento online, pode fazer em grupo online ou individual. E aí o custo realmente é algo assim que cada profissional vai ter que se adequar
Lógico, sempre seguindo aquela linha de uma ética, né? Porque a gente sabe que tudo tem um custo, o conhecimento tem um custo, né? Então, se a pessoa às vezes não entra na lei do equilíbrio, né? Do dar e do receber, acaba não conseguindo passar realmente seriedade, profissionalismo. Então, assim, é meio difícil de colocar o valor no trabalho dos outros, mas o constelador, que é um profissional sério, ele consegue ter... Vai saber fazer a sua precificação. Vai saber fazer a sua precificação e tirar um bom rendimento. E o melhor disso é que deu pra gente, né, entender bem que com essa formação, o leque é grande, né? Grande. O leque é grande para trabalhar várias opções, Quanto tempo várias dura uma formas. constelação, mais ou menos? É um atendimento? É um atendimento. Por exemplo, é algo que, assim, não tem como precisar, né? Porque a constelação, ela vai caminhando. Mas, lógico, a gente tem que sempre um contorno para que não fique patinando, uma coisa emendando na outra, né? Então, assim, a constelação individual, pelo fato de estar ali com a pessoa e ela se abrir um pouco mais, a gente faz ali uma ficha anamnese um pouco mais elaborada, ela dura em torno de 1 hora e meia, às vezes 1h40, não passa disso, né? A constelação em grupo também ela vai mais ou menos nesse sentido, mas como envolvem pessoas, geralmente o constelador, quando está num grupo, ele tem por hábito dar uma pequena prévia do que são as constelações, né? Mais ou menos para quem está ali pela primeira vez, possa ter pelo menos uma noção do que vai acontecer ali. Legal. E ali também, na constelação em grupo, é muito importante que o profissional faça alguns combinados, porque as emoções, elas afloram muito fortemente, né? Então a gente fala que não pode bater no amiguinho, nem xingar, né? Nem pode ficar falando. Nossa, mas chega assim a pessoa... Porque vai vir uma raiva, eu tô sentindo uma raiva dele, que eu quero dar um soco nele. Às vezes vem um sentimento muito forte, né? E às vezes a pessoa não sabe nem quem aquela pessoa está representando. Quem ela tá representando. Né? Então, ela só sente. O corpo reverbera, né? O nosso campo eletromagnético, ele ressoa. Tem que marcar outro dia para ficar falando aqui. Exatamente, é muito conteúdo. Uma semana não sei o que já deu aí, já tá falando ali que já deu a hora. Já deu a hora, né? Então, é muito gostoso falar de constelação. Sim. Muito gostoso. Então, assim, e envolve todas as pessoas, todos os assuntos. Então, a questão né? do tempo justamente cai nisso, porque não dá para o constelador falar, acabou, para aqui, não dá. Né? Acabou. Tem o time ali para... Tem o time para você sentir que aquilo ali foi visto, foi olhado, né? A boa solução. E aquele problema ali chegou. Isso, chegou ali num termo. Porque lógico, se você for abrir o campo ali, você vai ficar a vida inteira constelando a pessoa, porque vai aparecer mil cada coisas. hora. Não dá pra tem que numa... ter foco naquele numa constelação, tema, né? colocar a vida em dia. É um tema, né? Você vai sempre curando, né? Vai curando. Vários temas não dá de uma vez. Mas é muito interessante. Então, assim, a questão do horário, né? Se o constelador também tiver pontualidade, né, para começar no horário que tem que começar, os representantes chegarem, ter essa seriedade, ele não perde a mão, né? Legal. E às vezes dá para numa noite fazer 2 constelações, aproveitando os representantes, que são temas diferentes e tudo flui. Só uma última pergunta pra gente ir embora. Eu sei que vocês têm que ir embora também. Conta como que vocês estruturaram esse curso para ministrar. Como que vocês elaboraram esse curso de vocês? O que faz parte? Como é que vai funcionar? Então, quantas pessoas? O curso a gente sempre elabora a partir daquilo que a gente aprendeu e vai aperfeiçoando com a experiência que a gente foi adquirindo. Como eu falei, o curso, ele não é um curso teórico que você tenha que ficar ali lendo PowerPoint o tempo todo, tanto que a gente colocou essa parte mais para a pessoa receber em casa e acompanhar isso em casa, porque senão se torna uma coisa muito maçante, e a gente tentou sintetizar para um sábado, né? Para que a gente faça muita prática, tire muita dúvida, né? E explore todo esse conhecimento vivenciando entre o grupo. Por isso que a gente precisa um grupo pelo menos de umas 15 pessoas, porque muitos exercícios são em dupla, muitos exercícios são em grupo. Então não dá para fazer um curso desse individualmente. Não é que não dá, tudo dá, né? Mas é preferível que esse curso seja
com bastante pessoas. Pra gente aproveitar o Isso, conteúdo, ter as experiências, ter as práticas, né? Porque às vezes você quer fazer um exercício sistêmico, que é algo que a gente usa bastante, né? O constelador também, ele não precisa só constelar, ele também pode fazer alguns exercícios sistêmicos em algumas empresas, em algumas situações, porque aquilo ali também já vai ajudar, não necessariamente um constelado. Um exercício sistêmico, às vezes, faz com que todo mundo vá para aquele mesmo, vou fazer um exercício sistêmico com o tema dinheiro. Então, ali, todos que se interessam por aquele tema, então, podem participar. Mas então, no caso das aulas, você está falando que é bem dinâmica, o aluno ele vai ser constelado, ele vai fazer uma constelação com assessoria, lógico, do professor, e vai a teoria na prática ali. Isso. É ele vivendo e aquilo, ali, vivenciando aquilo. Ali que é a melhor coisa, né? E é aquilo que a gente falou, ali naquele caso, a constelação, ela é falada e como é que fala? Assim, quando a gente é contada, vivenciada ali, e relatada, né? Porque para poder a gente teoria entender. E prática o tempo inteiro, né? Para você teoria entender. Teoria é em cima da prática, né? Prática, que é a melhor forma de aprender. Isso. Bacana. Legal, gente. Entendeu? Muito legal. Muito bom, adorei. Tenho certeza que quem ouviu aí, assistiu de alguma forma, também adorou. Acho que deu para esclarecer muito aí as Quem tiver dúvida, deixa aí embaixo, no vai estar aí, escreve aí. Depois a gente vocês mandam pergunta pra e a gente isso aí. responde. Isso, com certeza, gente. Mais uma vez, gratidão, tá? Gratidão de coração por vocês estarem aqui com a gente, por terem esclarecido. E é isso, eu adorei. Você Muito também? bom, muito legal. Queria mais. Perguntar mais. E a gente também agradece bastante, eu agradeço todo o meu sistema familiar que me permitiu estar aqui falando, ao meu pai Olímpio, à minha mãe Marlene, Que lindo. né? E a gente ter essa gratidão pelos nossos ancestrais. Eu acho que esse é um trabalho assim que trabalha a nossa alma, né? A gente investe tanto dinheiro para trabalhar a nossa estética, para trabalhar nosso lazer, para trabalhar a nossa alimentação. Então, eu acho que esse investimento ele é muito válido. Para mim, foi muito válido, reverberou demais na minha vida e eu, de qualquer forma, assim, eu procuro passar essa luz adiante sempre que me é permitido. A constelação é um movimento de almas, né? A gente tá falando de espírito, nada disso, mas movimento de alma, né? Então essa informação, ela chega até cada um de nós através da nossa ancestralidade. Todo mundo teve um pai, teve uma mãe, pai biológico, mãe biológica, né? Independente de ter sido adotado, mas temos alguém que a gente reverencia, independente de como foi esse pai. Aquele foi o pai certo para mim, aquela foi a mãe certa para mim, porque foram através deles que a vida chegou até cada um de nós. E hoje temos um compromisso. Temos o compromisso de fazer algo de bom com a vida que recebemos, né? Com certeza. Ai, que lindo, Então, gente. muito Maravilha. obrigada pela oportunidade. Gratidão a todos. Gratidão. E vamos falar que nem youtuber agora, né? Que a Yasmin, que sabe muito bem disso, a minha filha, tem que, como filha, tem que clicar no sininho, se inscrever, porque toda semana vai ter vídeo novo agora, né? Curtir, toda semana, compartilha, porque esse tema é muito legal, compartilha aí com as pessoas para elas verem isso, né? Saber desse tema, porque às vezes a pessoa não sabe. E é isso. Até a próxima. Até.